Seja bem-vindo, bem-vinda ao Doutor TV OnLive. No programa de hoje nós vamos conversar sobre câncer de mama, varizes, doenças genéticas, cegueira por causa da diabetes e sedentarismo. Tem uma matéria imperdível sobre agroturismo. Mas agora eu tenho uma informação importante para você que é da área da saúde. Empreendedor, empreendedora na área da saúde. Quem vai trazer essa notícia é o Júlio Aidar, CEO da Sterilize. Fala, Júlio. A Sterilize traz ao Brasil uma máquina inovadora do tratamento do resíduo contaminante. Hoje nós temos um problema no Brasil. Muitos municípios não têm como tratar o seu próprio lixo e depende de uma coleta que vai a 200, 300, 600 quilômetros, uma longa distância para tratar aqueles resíduos contaminantes. Quando você está na capital, existem algumas usinas que ficam a até 100 quilômetros. Mas vamos acabar com tudo isso. A nova forma de tratamento do resíduo contaminante hoje chama-se SteriPlus. É uma máquina francesa que está em mais em 50 países. É uma máquina de 1,5 m por 1,20 m que pode ser colocada no local. Não precisa mais a coleta. Então acabou-se os problemas que hoje são gerados pelos resíduos. Com uma máquina dessa, com um ciclo de 30 minutos, se coloca o resíduo contaminado e em 30 minutos não existe mais. O resíduo fica 80% menos de volume e 50% menos de peso. Desta forma, o próprio gerador do resíduo contaminante pode tratar o seu próprio resíduo sem depender de uma coleta de terceiros. O site da Sterilize está aqui na tela para você entrar em contato e obter todas as informações sobre a SteriPlus. Muito obrigado, Júlio. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo. Somente no Brasil, a estimativa é de 66.280 novos casos esse ano, de acordo com o INCA. A médica mastologista doutora Daniele Miyamoto falou sobre esse tipo de câncer. Os fatores de risco, a gente consegue dividir eles em fatores que a gente pode modificar e aqueles que a gente não pode modificar. Os fatores que a gente não poderia modificar seria principalmente do sexo feminino. Mulheres são muito mais afetadas pelo câncer de mama do que homens, tá? A idade, cada vez, com o envelhecimento da mulher, cada vez mais vai se tornando mais frequente e maior é o risco dessa mulher apresentar um câncer de mama. Além disso, tem outras coisas que a gente não pode modificar, como a idade da primeira menstruação e a idade da menopausa. Quanto maior for o tempo que essa mulher ficar exposta aos hormônios produzidos durante a idade fértil, maior é o risco dessa mulher apresentar um câncer de mama. Então, mulheres que apresentaram a primeira menstruação muito cedo e a última menstruação mais tarde, são mulheres que têm mais risco. O que a gente pode modificar seriam os hábitos de vida que a gente tem. Então, prática de atividade física, o controle do peso. A gente sabe que a obesidade está relacionada também ao aumento do risco para o câncer de mama. O consumo de bebidas alcoólicas também, quando a mulher apresenta uma frequência de consumo de bebida alcoólica, é maior o risco. E, além disso, a amamentação. A amamentação já entra como um fator protetor. Então, mulheres que amamentaram por pelo menos 6 meses têm um fator protetor, menor chance de ter câncer de mama. Acho que esses são os principais fatores que a gente consegue relacionar aí ao risco do câncer de mama. Esses fatores modificáveis podemos chamar de prevenção. Mas falando de prevenção, é muito importante também o rastreamento do câncer, doutora. Como funciona essa prevenção, esse rastreamento? Quando a mulher deve procurar o mastologista pela primeira vez? Vamos partir do princípio. Tá. Primeiramente, se essa mulher ela não tem nenhum antecedente familiar que seja de aumentar o risco dela, né? Então, por exemplo, mulheres que não têm antecedente de ninguém na família ter tido câncer de mama ou câncer de ovário, que é o mais comum, essas mulheres, a partir dos 40 anos, devem começar a fazer os exames de rotina ou de rastreamento, que a gente chama, tá? Esses exames são realizados em mulheres que não sentem absolutamente nada. Então, mulheres que palparam alguma coisa ou sentiram alguma modificação na mama devem procurar atendimento antes. Mas a mulher que não sente absolutamente nada deve começar a mamografia, que é o principal exame relacionado ao rastreamento,
a partir dos 40 anos, e esse exame vai ser realizado anualmente a partir de então, né, a partir dessa idade. Doutora, qual que é a importância da detecção rápida, ou seja, precoce do câncer de mama? O câncer de mama, a gente sabe que quanto mais precoce a gente pegar ele, maiores são as chances de cura dessa mulher. Então, por isso a importância dos exames de rastreamento, porque são mulheres que ainda não apresentam sintomas e que podem apresentar algumas lesões que são tão iniciais que só aparecem nos exames de imagem. Então, a mamografia vai encontrar, às vezes, um nódulo muito pequenininho, ou então calcificações, que a depender das características precisam ser investigadas. Então, essa é a importância de fazer o exame de rastreamento, porque é um momento que a mulher não está sentindo nada e é uma oportunidade de pegar lesões ainda no início, porque aumenta muito a chance de cura, além de o tratamento ser menos agressivo, possibilidade de cirurgias menores, às vezes até menor quantidade de medicamentos que essa mulher vai poder usar, vai precisar usar. As varizes acometem homens e mulheres. Cerca de 35% da população brasileira sofre com o problema, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Quem conversou conosco sobre o assunto foi a doutora Ana Karina Sarp, cirurgiã vascular. Exatamente. O principal local de acometimento das varizes é realmente nos membros inferiores, é o local mais frequente de apresentação que a gente tem. Isso tudo pela parte de gravidade, de drenagem do sangue, porque a gente tem veias no corpo todo. Nas pernas, as veias, qual que é a função delas, né? É que esse sangue só suba, é levar o sangue das pernas em direção ao coração. Por isso, as veias têm válvulas. Em quem tem varizes, essas válvulas não funcionam muito bem. Então, esse sangue, ele não só sobe em direção ao coração, ele começa a descer também. E aí, a gente tem a ação da gravidade também, nos membros inferiores. E aí, quando esse sangue começa a descer, ele começa a se acumular nas pernas e as veias vão dilatando, vão ficando mais inchadas e aparecem as varizes. O que a gente sabe é que o principal fator realmente é a parte hereditária, é a parte genética. Então, se a sua mãe, se a sua avó tem varizes, você tem grandes chances de ter também. E aí, alguns fatores vão agravar o aparecimento dessa doença, que é uma doença crônica, ela é progressiva. Então, quais fatores são esses que vão agravar em quem tem essa parte aí genética positiva? A parte postural, ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, o sedentarismo, a obesidade, o uso de hormônios, nas mulheres, a gestação. Então, tem várias coisas aí que podem agravar os quadros de varizes. Quando os pacientes já têm sintomas mais exacerbados, né? Então, um paciente que já é mais sintomático, já tem inchaço nas pernas, varizes mais calibrosas, a gente tem sim que tratar o quanto antes. Não que seja uma urgência, que precise tratar as varizes para ontem, isso não. É uma cirurgia que ela é eletiva, a gente pode programar. Mas tem que tratar sim, porque a progressão da doença a gente tem vários graus, né? Então tem o grau inicial, que você vai ter varizes finas, vasinhos, e conforme vai passando os anos, começa a ter sintomas piores, como inchaço, alteração da coloração da pele, da textura da pele. Então fica aquela pele do tornozelo que pode ficar mais acastanhada, que a gente chama de dermatite ocre. A pele pode ficar mais ressecada ali e o paciente começa a ter coceira, começa a ter prurido na região, e tudo isso propicia o aparecimento de úlcera venosa. Então, os casos mais graves, eles têm mais chance de evoluir para o aparecimento de úlceras, que são úlceras de difícil cicatrização, que dão bastante trabalho. Então, tem a cirurgia convencional, que é a cirurgia que é realizada já há muitos anos, que a gente pode tirar as veinhas, pode tirar a safena, né? Então, cada caso acaba sendo um caso. Tem que fazer um exame de ultrassom, que é um exame bem detalhado para avaliar a circulação, e a gente vai ver, essa safena está doente, não está, vai ter que mexer ou não. Então, quando a gente não opera e opta por um tratamento clínico, nós temos medicamentos que podem ajudar nos sintomas das varizes, e a meia elástica, que é o grande pilar do tratamento. A meia elástica, ela é de compressão graduada, então ela age comprimindo ali a região da perna, e ela diminui esse acúmulo de sangue que fica ali embaixo, ela vai aliviar sintoma, mas ela não trata as varizes, né? Está tratando a parte sintomática. Muita atenção, porque agora eu tenho um recado para você que está procurando bem-estar em casa, no escritório, no consultório, está procurando por móveis planejados, deixar os seus
ambientes impecáveis. E eu tenho uma super dica, mas quem vai falar conosco é Richard Hayek, da Movelco. Richard, fala tudo o que você oferece, tudo o que a sua empresa pode proporcionar aos nossos telespectadores. Salatiel, hoje a Movelco, ela preza muito. O nosso propósito hoje é ter o cliente 100% satisfeito. Como? Qualidade, confiança e preço. Isso tudo quer dizer que custo-benefício, tá? Um produto 100% MDF, tá? Com inúmeras cores, um produto com 6 anos de garantia e parcelamos tudo sem entrada em até 24 vezes. 24 meses para pagar? Qualidade, preço baixo e facilidade no pagamento. Quais os contatos, Richard? Como que faz para entrar em contato? Vocês têm Instagram, tem WhatsApp? Qual o site da empresa? Se entrar no nosso site, movelcor.com, nosso Instagram, Movelcor Planejados, ou nosso WhatsApp, 11 99796 0314. Qualquer um desses canais pode solicitar o orçamento. Está tudo aqui na tela para você entrar em contato já. Movelco. Obesidade, hipertensão e diabetes podem ser doenças hereditárias. Conversamos com o médico geneticista Dr. Caio Brusaca sobre o assunto. Veja o que o doutor falou. Doença hereditária é aquela onde há influência genética relacionada a uma família. Ou seja, existem várias pessoas naquela mesma família que teria a mesma doença. A gente tem que lembrar que o diabetes, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, quanto o diabetes insípidos, são doenças multifatoriais. Apesar de ter muito fator de hereditariedade envolvida, não é uma doença geneticamente determinada, que passa realmente de pai para filho. Há uma influência muito forte do material genético dos pais, mas somado ao meio ambiente, a pessoa apresenta a diabetes. Muitas doenças hereditárias, como o próprio diabetes, a hipertensão, são doenças onde há alguma predisposição genética envolvida, somado ao meio ambiente. Se a gente conseguir controlar aquele meio ambiente, ter uma dieta balanceada, realizar atividade física, mesmo que a pessoa tenha muitos familiares com diabetes ou hipertensão ou até mesmo obesidade, ele não vai desenvolver a doença, apesar do seu fator hereditário. A doença genética, a gente fala, ou doença geneticamente determinada, é aquela que eu tenho um gene ou uma alteração genética e por isso a pessoa tem a doença. Por exemplo, na síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição onde há uma trissomia do cromossomo 21. O cromossomo 21 tem 3. Isso é uma doença genética, mas síndrome de Down normalmente não é herdado. Por exemplo, uma doença hereditária mais comum, a doença de Huntington, que é uma doença neurológica. Ela realmente passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, com um padrão que a gente chama de autossômico dominante. Ela é genética e hereditária. São aquelas doenças, como eu falei, que são geneticamente determinadas, onde eu tenho um gene alterado. Por exemplo, o NF1 da doença chamada neurofibromatose, onde a pessoa que tem a neurofibromatose tem a doença e ele pode passar para o filho dele aquela doença. A doença de Huntington, as ataxias espinocerebelares, tem várias doenças genéticas e hereditárias. Diabetes pode causar cegueira, isto mesmo. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira na população economicamente ativa. O Dr. Daniel Kamlot, médico oftalmologista, é o nosso convidado para falar desse problema decorrente da doença. A retinopatia diabética é quando um paciente diabético mal controlado, com a glicemia elevada, começa a ter alteração nos vasos do fundo do olho, na retina. Então, existe a retinopatia diabética não proliferativa, onde existe um vazamento de dentro desses vasos, e esse vazamento pode acontecer na área central da visão, chamada mácula, causando esse edema de mácula, que seria um inchaço, causando uma baixa visual. Além disso, existe a retinopatia diabética proliferativa, onde essa retinopatia é mais grave, pois surgem neovasos, novos vasos,
e esses vasos, por serem mais frágeis, eles podem romper, causando hemorragia, que seria sangramento, além de tracionar a retina, causando um descolamento de retina tracional. E no caso da cegueira causada pela retinopatia, existe um percentual que é irreversível ou em todos os casos? Uma porcentagem maior dos casos vão ficar nessa retinopatia não proliferativa. Porém, a fase proliferativa pode causar essa cegueira causada por uma isquemia, uma falta de oxigenação e essa tração que, mesmo com cirurgia, tratamento a laser ou mesmo injeção antiangiogênicos intravítreos, não conseguiriam reverter se já estiver nessa fase. Todos os diabéticos têm a retinopatia diabética ou apenas um grupo em um determinado estágio da doença? Na verdade, os diabéticos, o tempo de duração da doença é muito importante para o surgimento. Então, mesmo um paciente bem controlado, pode acontecer uma retinopatia diabética, mesmo que leve, se ele já tiver um diabetes há muito tempo. Após 15 anos, teria 50% desses pacientes com essa retinopatia diabética, e após os 25 anos existe uma porcentagem, mais ou menos 80%, não que seja retinopatia diabética grave, mas alguma porcentagem, desde que leve, moderada, pode acontecer. Qual que é a orientação aos diabéticos? Existe uma forma de prevenir? Com qual regularidade deve passar na consulta oftalmológica? Existe um parâmetro, uma orientação padrão? O diabético, mesmo sem sintoma, deve passar anualmente no oftalmologista para a realização do exame de fundo de olho ou mapeamento de retina. Pois em muitos casos, já em fase avançada, o diabético ainda existe uma visão boa porque a visão central ainda é preservada. Mas esses neovasos, a qualquer momento, podem romper e baixar a visão de um dia para o outro. Então, esse acompanhamento anualmente, pelo menos, seria importante, mas em paciente diabético com uma alteração já muito avançada, essa frequência deve ser maior para que possa ser indicado o tratamento com laser, com injeção intravítrea ou com cirurgia, dependendo de caso a caso. Então, no caso, a retinopatia diabética, sendo diagnosticada no estágio inicial, tem tratamento e possibilidades de reversão? Com certeza, porque esse diabetes detectado precocemente, se existirem esse edema macular, a gente consegue fazer um tratamento para enxugar esse edema com injeções intravítreas que vão ser como se fossem anti-inflamatórios que enxugam esse vazamento e isso melhoraria a visão desse paciente. E pacientes que já começam a entrar na fase proliferativa, a gente consegue realizar a fotocoagulação a laser, vamos dizer que queimando essas áreas de isquemia, de falta de oxigenação, evitando o surgimento desses novos vasos e evitando assim hemorragia, descolamento tracional de retina e, consequentemente, uma cegueira. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo e o líder em sedentarismo na América Latina, uma situação com sérios danos à saúde. Alisson Lopes, personal trainer, explicou como começar uma atividade física e sair do sedentarismo. Bom, essa é uma resposta muito prática e muito relevante para nós, né? Porque a gente trata exatamente de pessoas que ainda não se dispuseram a fazer o movimento e ainda não entendem que isso pode ser um fator de muito benefício para a sua saúde e da prevenção de doenças e até de uma longevidade, viver bem à medida que vai envelhecendo. Os primeiros passos não são muito simples como a gente imagina. Uma pessoa que sempre teve a vida voltada apenas para estudo ou para trabalho, em que notou em sua própria família, na sua própria cultura, uma vida sedentária ou longe da atividade física, ela tem ali enraizado uma série de questões que não é simplesmente ela ouvir é importante fazer atividade física que vai fazer ela mudar esse hábito. Então, ela precisa de uma estrutura, ela precisa de uma equipe, profissionais de educação física, nutricionista, médicos, ela precisa dessa estrutura. E não é uma estrutura que, muitas vezes, a pessoa
espera que aconteça, que é uma clínica com todos ali esperando para você atender e resolver todos os problemas, né? Que nós entendemos exatamente o que acontece, né, com essas pessoas, tendo em vista as barreiras que ela enfrenta para ir até algum lugar e fazer essa atividade física, como uma academia, um clube, né, ou até mesmo dentro do próprio condomínio. Porque é uma pessoa que não tem essa habilidade, ela já tem uma dificuldade que vai caminhando junto com ela nesse processo. E ela chega dentro de um espaço como esse, já vê pessoas fazendo, realizando atividade, entendendo de como é o movimento, ela começa a se comparar. E ela diz, pois, isso aqui realmente não é para mim. Mas ela já está vendo pessoas com um nível de treinamento, com uma experiência muito além. E não só isso, mas às vezes a pessoa está num momento de vida onde aumentou muito o peso, ela tem ali, de certa forma, um constrangimento de fazer uma exposição ali do teu corpo, e aí é mais uma barreira, além da que ela já tem, que é de não gostar de fazer atividade física. Então... O que você está achando do nosso programa? Agora eu tenho um recado, mas é para a saúde do seu bolso. Quem vai falar conosco é o empresário e palestrante Vinícius Novelli. Fala, Vinícius! Salatiel Araújo, hoje eu tenho uma dica de sucesso muito simples. Para o amigo, para a amiga que quer investir com pouco e mudar a sua vida. O negócio de hoje eu vou falar da venda de camisetas básicas. Você pode começar esse negócio com apenas R$100 e adquirir 10 camisetas. Você vendendo essas peças no mínimo a R$30, você vai ter um faturamento de R$300. Vai sobrar R$100 ainda para você pagar alguma conta e investir os outros R$200. E assim você vai conseguindo multiplicar o seu faturamento e fazer crescer a sua empresa. Eu tenho um livro que está gratuito, disponível no meu site. Eu convido você para conferir todas as dicas de sucesso. Mas atenção, é por tempo limitado. Acesse agora www.viniciusnovelli.com.br. Olha só, agora eu vou chamar uma matéria com o youtuber Carlos Ferreira. Fique atento, atenta, se você está procurando uma opção de lazer, se conectar com a natureza e relaxar. Qual a dica, Carlos? Olá, Salatiel. Você sabe que o agro está em alta, né? A minha dica hoje para você é agroturismo. Um lugar maravilhoso para você e seu público. O hotel hoje ele está localizado no meio da Mata Atlântica, a 850 metros de altitude, tá? Numa região bem arborizada, com um clima ameno, onde você consegue aproveitar bastante a natureza. Então o que a gente proporciona ao cliente é uma experiência de relaxamento e recuperação das energias, né? Você vem aqui para desligar do mundo social e ter um pouco mais de paz e tranquilidade, curtir a família, eu digo curtir a vida, né? Você vem para aproveitar a sua vida e ver um pouquinho mais dela, esquecendo um pouquinho do mundo lá de fora, daquela correria de São Paulo, daquela correria da cidade grande, do caos de você estar o dia inteiro no carro, não ter aquela tranquilidade de ver um pouquinho a família, de conversar com a família, esquecer um pouquinho da televisão. Vamos conhecer o hotel e os chalés. O hotel hoje a gente está com uma boa estrutura aqui para atendimento do lazer. Nós temos 3 piscinas, 2 naturais, que elas são de pedras, né, o fundo de pedra. Tem uma piscina com toboágua, 2 toboáguas para a criançada se divertir um pouquinho mais, né? Ela é meio rasa. O que você está achando da natureza? Nossa área está localizada no meio da Mata Atlântica, no meio bastante arborizado. E ventilado também, então dá para você ter essa disposição de ficar um pouco mais distante, né? Você ter uma distância bem maior do que aquela recomendada. E nós não estamos trabalhando também com a lotação máxima, que é a nossa lotação. Olha só as piscinas.
é bem espaçado, né? Tem 3 piscinas, as 3 são espaçadas uma da outra, não ficam próximas, né? Tem bastante área verde, bastante espaço, sombra para você ficar distante, então dá para aproveitar bastante aqui. O hotel também oferece serviço de bar e restaurante. Tanto vai na piscina, né, que o pessoal vem durante o dia, você pode curtir na piscina e tomar uma caipirinha, tomar um drink ou alguma bebida, ou também à noite nós temos também os barzinhos com as bebidas. Nós temos um restaurante, nós fazemos atendimento tanto do café da manhã, que é o tradicional, almoço, desde a comida caseira até uma comida um pouquinho mais especializada, né? Nosso perfil aqui é trabalhar nós trabalhamos de quarta a domingo, das 9 às 5 horas, para atendimento numa tarifa de day use. A pessoa vem só para passar o dia, ela vem na parte da manhã, fica até o final da tarde, almoça, come porção, fica do lado da piscina, tomando uma cerveja, um refrigerante, um suco, ou ela pode se hospedar também, que nós atendemos de segunda a segunda, tá? Então não tem horário específico para onde está chegando, no horário tradicional de hospedagem. Se você curte jogar, aqui também tem sala de jogos. Tem uma área de lazer com sala de jogos. Que tal aproveitar todo esse verde e fazer uma trilha? Temos trilhas na mata com mais de 4 km de trilhas, onde que também tem o pessoal de mountain bike e XCO que faz o treino aqui. Também para profissional e não profissional, amador que gosta de pedalar. Gostou, Salatiel? O telefone do Hotel Vale do Funil está na tela. O Doutor TV On-Live acaba aqui, mas continua na internet. Siga o nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV, no Facebook, facebook.com/canal Doutor TV. Você pode também acompanhar todos os programas, assistir os nossos vídeos no YouTube, youtube.com/Doutor TV, e no nosso site você encontra todo o conteúdo na forma escrita. Todas as matérias estão disponíveis lá. Acesse doutortv.com.br. Eu espero você.